We're seeing a new change in policing in America. Some cities are hiring private security in place of traditional... As the United States is looking for more private contractors to play a bigger role in Iraq. Emotional appeal for private security contractors to receive more recognition for their work in conflict zones like The President Iraq. acknowledges things have gotten more difficult for private security contractors in Iraq. And Willie Cancel was a private military contractor fighting for Ukraine, but what exactly does that mean? PMC. Hoje vamos falar o que é o Private Military Contractor e um bocadinho sobre esta profissão. O que é que eles fazem, onde é que eles andam e, claro, como é que funcionam os contratos e quanto é que eles ganham. A nível de enquadramento histórico, esta palavra tão antiga remete-nos aos Estados gregos e ao antigo Império Romano. Basicamente, estes foram os primeiros a contratar homens privados para liderarem os seus exércitos e até chegaram mesmo a contratar exércitos inteiros para garantir a segurança de algumas localizações e a autoridade no local. Os primeiros grupos a surgirem na Europa, ainda lá atrás, na altura do Renascentismo em Itália, onde existiu assim a criação da palavra mercenário. E o que é que esta palavra mercenário nos diz? Que é o soldado que luta por dinheiro, e não aquele soldado que luta pela sua religião, que luta pela sua ideologia política e pelo seu reino. Então ficou assim associado e nasce uma crença de um mercenário que luta por dinheiro para aquele que paga mais, que permanece ainda até os dias de hoje. Para continuarmos aqui o vídeo, vamos trocar o termo mercenário por contractor, porque aquilo que estamos a falar, e como vocês veem pela própria sigla do PMC, é um Private Military Contractor. Vamos a falar de um segurança contratado, que hoje em dia vamos desmistificar já essa parte. Não luta só por dinheiro, sem dúvida que não, porque, acreditem, em vários sítios onde eu estive, carregámos sempre a bandeira e, faço aqui questão de dizer, somos as pessoas e dos povos mais orgulhosos e cada vez que vamos fora fazemos extensões de dizer temos a melhor comida do mundo, temos o melhor tempo do mundo, temos o melhor país do mundo e não é só pelo dinheiro. Por norma, este contractor trabalha em áreas de risco, sem dúvida. Existem aqui teorias da conspiração, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, que dizem que contratavam estes contractors para, se houvesse uma morte, não serem contabilizadas na estatística do exército, mas, assim sendo ou não, existe uma necessidade brutal destas empresas privadas sediarem nestes países de conflito ou instabilidade política. Muitas das vezes, o próprio contractor, o próprio PMC, não serve só de segurança, mas também serve sim como consultor ou formador. Existem vários locais de trabalho, posso-vos dizer, por exemplo, o Iraque, na Somália, o próprio Afeganistão, onde temos muitos operadores que fazem segurança, e quando falamos em segurança, falamos em dois tipos de segurança. Basicamente, a segurança em instalações, uma segurança pode ser ela estática, com as suas rondas, como é óbvio, ou fazer portas, uma expressão mais casual a nível de carro, como um segurança porteiro, mas fazemos também escoltas em entidades, onde o nosso cliente, se vai a um sítio, se tem uma reunião, se vai visitar alguém importante, nós garantimos a própria segurança durante esse deslocamento. Mas como estava a dizer, os próprios, já que estão no terreno, além de fazer essas funções, dão também a parte de consultoria, porque temos muitas organizações, no caso da ONU, não é segredo, muitas das vezes, como se deslocam com estes operadores, fazem questões, perguntam e, às vezes até no próprio contrato, diz que somos sim consultores, sempre que necessário, podemos coadjuvar algumas situações, algumas decisões, algum planeamento neste sentido. E por outras, já que estamos no local, muitas das vezes também somos usados para dar formação às forças policiais ou militares locais. Podemos dar formação de tiro, podemos dar formação sobre próprias técnicas e táticas de segurança ou outro tipo de procedimentos. Muitas das questões que me fazem é como é que funcionam a nível de contratos, viagens, alimentações, estadias, equipamentos, certo? Então, indo por partes. Por norma, quando somos contratados, lá está algo escrito, é tudo oficial, existe sim então um bilhete de avião que te vai levar ao local e esse é garantido pela companhia que te está a facultar o trabalho. Alimentação e alojamento também são garantidos por eles. E agora vem uma parte engraçada. Por ser um mundo não convencional, mas muito parecido ao militar, existe sim uma componente do militarismo. Só que nós não podemos usar as fardas que nos apetecerem, das formas que nos apetecerem. Há empresas que fazem questão de facultar todo o equipamento, todo o fardamento e somos quase como se um exército, ou seja, há ali uma ordem militarista neste sentido, mas ao mesmo tempo também dão a possibilidade de usar alguns dos teus equipamentos, desde o capacete ao colete, próprios gripes das armas, e se tiveres visores noturnos, tudo o que tenhas lanternas, pode ser sem dúvida teu, e já que funcionas com ele, já que estás habituado ao teu equipamento, se tens essa possibilidade, usa, claro. É mais uma vantagem para criar a tua zona, a tua área de conforto na atuação que poderás ter nas missões. Ainda
relativamente aos contratos de trabalho, a malta também pergunta como é que funcionam. Fazendo este trabalho, se depois tem que procurar outros ou não, se está para fazer carreira. Sim, há quem faça carreira disto, sem dúvida. O que é que eu quero dizer? Há muitos anos trabalham como Private Military Contractors. Quando termina aquele projeto, a empresa automaticamente o reencaminha para o outro, mas há projetos de longa duração que duram há anos e anos e anos, desde que começaram ainda não terminaram. Como é que funciona a parte do estar fora e ficar em casa? Somos pagos quando estamos lá fora, quando estamos em casa não se recebe. Embora pode haver empresas que te paguem alguma percentagem enquanto estás em casa para agarrar o operador. Neste sentido, por norma, ficas sempre 2 meses fora e 1 descanso em casa, ou há empresas que preferem fazer 3 meses fora, 1 em casa, como também há aquelas que dão a possibilidade de fazeres 1 mês fora, 1 mês em casa. Isto é basicamente o standard do funcionamento das coisas. Claro, como já referimos anteriormente, viagens, estadias e alimentação é tudo garantido pela empresa. Quanto às armas, normalmente, aquelas que trabalhamos mais, eu tenho vindo a referenciar cada vez mais isso, por norma é sempre a AK-47, a M4 e a Glock. Porquê? Porque são os mecanismos mais fáceis de trabalhar, são os mecanismos gerais, é assim que quase todas as armas funcionam. E também, para nível de manutenção, faxina, o operador está muito mais familiarizado e é mais fácil também arranjar peças em caso de substituição, se houver algum inop, alguma avaria em qualquer um dos sítios, já há sempre peças para uma AK-47, para uma M4 e para uma Glock. Relativamente à nossa formação, à nossa certificação, antigamente, e quando falamos antigamente, então, aqui mais ou menos, no tempo dos nossos avós, bastava ser Special Forces e quando saísses, conseguias então entrar no mercado privado. Hoje em dia, há toda uma indústria que regulariza a entrada e saída, claro, não tanto, mas mais a entrada das pessoas, em que não podes ser só Special Forces, mas tens sim que ser credenciado, ser certificado, para que possas trabalhar na área. E falamos que certificação, curso de PMC, Private Military Contractor, por norma, 7 dias, onde vais ter muita parte de ti e vais aprender todo o tipo de manobras, como é que vais proteger uma entidade com uma pessoa, VIP plus 1, VIP plus 2 com 2, com 3, com 4, com 5 e também uma parte de pensamento crítico, aquela que eu invisto muito a nível de planeamento, porque temos também de ter uma capacidade muitas das vezes criativa, de inovação, para que possas salvar, entre aspas, a missão, porque não tens recursos, não tens malta e é isto também, uma das características que ajuda o operador a ter sucesso nesta área. Mas basicamente tens a formação, são 7 dias, tens muito tiro, como eu estava a dizer, para familiarizares com as armas em si, aprendes todo o tipo de manobras, tens a parte do planeamento, tens um conjunto todo que depois permita estar apto para procurar trabalho. Relativamente a esta procura e esta empregabilidade, as perguntas, como eu disse, top 3 que me fazem. Os civis conseguem trabalhar como PMC? Sim, conseguem. Como é óbvio que o militar, com background, com experiência, com conhecimento e com mais cursos, claro que tem uma vantagem no mercado de trabalho. Mas há aqui várias variáveis que dizem se consegues ou se não consegues trabalhar. Isto é, se a posição é aliciante, se há muitos militares a concorrer, se vens numa época festiva como o Natal e o Ano Novo, onde todos os operadores querem ficar em casa, aí um civil tem mais oportunidade de ir para o terreno. Se a tua licenciatura, se a tua formação como civil também pode ajudar neste sentido. Porquê? Porque pode ser um cargo mais perto de um diplomata em que a componente intelectual possa ajudar. Estamos a falar, às vezes, um PMC não é só segurança estática, pode ter algum cargo de logística, pode ter assim, um cargo mais administrativo, e isso são tudo vantagens. Mas sim, o civil pode trabalhar como PMC. Muitas das vezes, e também se apanha muito esta frase, mais vale um civil virgem sem vícios do que um militar antigo com experiência, mas com muitos maus hábitos. Se é fácil arranjar trabalho ou não? Eu digo muitas das vezes, e uso sempre agora as mesmas profissões porque começa a estar já na rotina. É a mesma probabilidade que um jornalista ou um advogado arranjarem trabalho depois de uma licenciatura. O que é que lhes garante que há trabalho? A mesma coisa quando fazes um investimento no curso de PMC, tens que ser persistente, tens que ser teimoso, tens que estar sempre a investir em ti, no sentido de, se não aparecer à primeira, não aparecer à segunda, tentares a terceira, à quarta, à quinta, até realmente aparecer. Eu volto a dizer, e é a minha máxima, né? Sentado no sofá, em casa, as coisas não acontecem. Se passas o tempo a reclamar da vida, passas o tempo a dizer que não tens sorte, não te vai correr bem. Agora, se essa pessoa lá está persistente, como estamos a falar, no sentido de eu vou tentar, eu vou enviar, eu vou insistir, dia menos dia, sem dúvida que vai bater a oportunidade à porta.
Quanto à composição das equipas, se tiveres essa sorte de arranjares o trabalho, por norma, nunca vais ser selecionado para team leader sem experiência, quer seja como ex-militar ou como civil sem experiência. Aquilo que vai acontecer, por norma, metem-te sempre nas posições base. Quais são as posições base? Vamos assumir que temos a posição estática, onde são aquela que fazes as portas, onde ficas a fazer segurança às instalações. Assim que tiveres a oportunidade, por norma, para seres promovido, passas para a posição de driver. Driver já entras nas equipas PSD, que são aquelas equipas que acompanham as entidades, já não só fazes a segurança, as instalações de segurança estática, também já arrancas para a missão, o que nós chamamos por norma POI. O que é o POI? É um Point of Interest. Também, seguindo essa oportunidade de seres driver, o passo a seguir, por norma, é Second IC. O que é o Second IC? É o Second in Charge. Estamos a falar daquela posição que está abaixo do Team Leader. Se essa posição está abaixo do Team Leader, automaticamente a próxima é, sim, Team Leader. Aí já tens uma capacidade brutal de análise, já passaste por muitas coisas e também já consegues fazer aquilo que falámos no início do vídeo. Não só seres um operador, mas também tens responsabilidade de formares a tua própria equipa, de fazeres updates, treinares a parte médica, treinares procedimentos com armamento e treinares tudo o que seja, mais uma vez, a parte do planeamento. Sendo Team Leader, só existe mais umas posições acima. E falamos do quê? Do Senior Team Leader. Se a equipa não for pequenina e só for composta por esta, vamos aqui assumir. Um MSO, Maritime Security, acaba sempre por ser um militar privado. E digo isto porquê? Porque no MSO a tua equipa é composta simplesmente pelo TL, Team Leader, pelo Second IC e pelo Medic in Command, Medic in Charge, qualquer coisa assim. E quando falamos neste Medic, é um operador normal, mas tem a vertente médica. E acabou a equipa. Se vais para uma companhia muito maior, onde tem vários clientes, por norma tens sim o Senior Team Leader. E fazendo aqui uma comparação, na minha experiência pessoal, à Marinha, claro, falamos o quê? Tens o comandante de companhia, tens 3 comandantes de pelotão, depois tens os sargentos e tens assim os operadores todos. Funciona um bocadinho da mesma forma a nível hierárquico e acima disto acabas por ter a posição de Ops Manager e Project Manager, que já são posições, como está o nome diz, Manager de administrativas, de gestão e são um bocadinho mais lá para cima. Mas, voltando ao início desta conversa, se fores selecionado, começas sempre pela base, a não ser que tenhas um background muito significativo e que possas dar um salto, mas aí não se trata só de CVs, como eu tenho andado a falar, não se trata só de experiência, mas também sobre contactos e as tais cunhas. Falamos em várias posições, automaticamente temos que falar em vários salários. Como tudo isto é muito relativo e como isto tudo é também retórico, no sentido de se tens experiência, se não tens, se é o primeiro trabalho, se não é, se é uma área de muito risco, se não, se o cliente é importante, se não. Isto são tudo fatores que também influenciam esta parte do salário, mas por norma funcionam por daily rates, o que quer dizer que tens um valor diário, independentemente se trabalhas 20 dias, um mês, nunca te pagam um mês completo, pagam-te sempre os dias que tu trabalhaste. Chamamos assim a daily rate e é a forma mais fácil de fazer as tuas contas. Numa posição média, vamos assumir para o início, 2.500, 2.600 dólares, ou por norma 2.800 também a 3.000, até uma posição, e já falamos da posição manager, onde podem ir até 15, 16, 20 mil dólares. Como é óbvio que agora vocês perguntam, sim, mas isso é muito, um espaço entre um e o outro muito grande, vocês querem perceber como é que funciona, ou quais são os salários de quem? Por norma, vamos assumir que 3.000 dólares um operador regular normal, um second in charge e um team leader já começam à volta dos 6, 8, 9 mil dólares. O senior team leader pode ir dos 8 aos 10, 12 e depois os ops managers, talvez, daí para cima, como também daí para baixo. E vamos falar outra vez sobre o inglês. Inglês. Claro que sim, é importante. Quer seja para a formação, para absorverem o máximo de conteúdo possível e imaginário, porque eu falo português, eu dou-vos a formação em português, mas eu digo sempre, quando fomos treinar, nunca vamos gritar contacto à frente, contacto atrás. Porquê? Porque se forem para o Iraque, para a Somália, para o Afeganistão, para onde tiverem que ir, vocês vão apanhar não só portugueses, como todas as outras nacionalidades. E como é que comunicamos? Exatamente, é essa a resposta, em inglês. E então vamos treinar sim o contact front, o contact left, o contact right, vamos começar a falar em posições como o PPO, o que é que significa, o que é que faz o front agent, o que é Advanced Team, e assim começamos a interiorizar
não só os acrónimos, não só a linguagem, mas também o nosso inglês no dia-a-dia, o que vai permitir depois adaptares muito mais fácil à rotina normal de um PMC no local de trabalho. E isto para quê? A importância do inglês, mais uma vez, invistam, é útil, serve sempre aquele investimento, vocês vão poder comunicar, quer seja não só numa vertente profissional, mas também na pessoal, e principalmente, mais uma vez, não para a execução, não para fazer o curso em si, mas sim para as entrevistas de trabalho e depois para conseguirem garantir a vossa posição como operador no mercado. Outro ponto importantíssimo que eu sou obrigado a falar neste vídeo é a tua capacidade física. E quando digo isto, não digo que tenhas que ser um atleta de palco ou um crossfitter de competição, nada disso. Mas tens que garantir esta disponibilidade. Porque primeiro, como falamos em ambientes de alto risco, por norma, muito diferente de Portugal, Iraque, o Afeganistão, alguns países como a própria Sri Lanka, Somália, a Índia, têm temperaturas totalmente diferentes, quer seja a nível de calor, a nível frio, e digo isto porque as oscilações são muito grandes. Dou-te um exemplo pessoal, onde no Afeganistão cheguei a apanhar menos 26 graus e 50, 52 graus. Ou seja, tu tens que ter a capacidade física para garantir que fazes a tua patrulha, garantindo também a segurança do teu cliente, a tua integridade física, em patrulhas são 50 graus lá fora, onde tu és aquele que vais ter que usar o capacete, o colete e uma arma na mão. Não podes abrir os vidros, nem aumentar a nível de refrigeração o ar-condicionado, porque muitas das vezes não funcionam e aquilo que te entra, além de fresco, é o cheiro a gasolina, mas tens que garantir a capacidade física e também ela psíquica, porque é aquilo que te vai garantir o teu sucesso nestas missões. Outra coisa engraçada, é a nível cultural, Afeganistão e Iraque oferecem-te o quê? Muito chá. Quando vais a estes POIs, Point of Interest, como falámos há pouco, oferecem-te o chá, sem dúvida, e tu estás ali, o cliente está lá dentro e claro vais aceitar. Mas lembra-te, nas próximas horas, aquilo que tu és é um operador e estás lá para garantir o quê? Além da tua segurança e da segurança do cliente, a postura, a tua imagem e a tua posição. E esse chá, daqui a uns minutos, uma hora, vai começar ali a dar-te vontades e vais ter que as controlar, porque não podes abandonar a tua posição. Então, depois disto tudo, como é que tu te tornas um PMC? Já falámos na parte da formação, certificação, mas garanto que és aquela pessoa com capacidade de juízo crítico, com aquela capacidade de persistência, resiliência, para que possas procurar o trabalho, investir na formação, investir no teu inglês e não desistir nunca depois disto. É possível mais uma vez e certamente se fores essa pessoa, eu vou-te encontrar do outro lado. Agora, podes explorar também o CPO, acaba por ser diferente, mas a nível de formação, a nível de trabalho, a nível de planeamento, é muito parecido, mas acaba por ser com cenários diferentes. Tu me dizes assim, eu não quero ir para o Iraque, eu não quero ir para a Síria, eu não quero ir para o Afeganistão, eu não quero ir para Israel, eu não quero ir para a Ucrânia, podes sempre trabalhar na União Europeia ou fora dela, com países como a Inglaterra e o próprio Brasil, mas já trabalhas de outra componente. Qual é a diferença entre um e o outro? Então falamos entre PMC e CPO. O PMC nós já sabemos o que é, introduzi agora uma sigla nova, CPO, e o CPO que é um Close Protection Operativo. Basicamente vamos lhe chamar o bodyguard. E este bodyguard tem uma diferença, é que muitas das vezes nós trabalhamos com este tipo de fardamento, assim mais estático, mais assumido, e o bodyguard trabalha muitas das vezes como civil, à paisa ou de fato e gravata. Outra diferença muito relevante, usamos armas longas no PMC e armas curtas no CPO. Claro que o mindset, a forma de estar é um bocado diferente, dado os cenários, mas a nível de execução e a nível de características pessoais, individuais, daquilo que temos que ser e fazer, é muito parecido. Posto isto, e para vos dar uma perspectiva muito global e não aprofundada e secante sobre estas coisas todas que falámos, vale a pena arriscar ou não? Sim, eu digo que vale a pena, não só pela experiência em si, não só pela parte financeira, mas pela toda a networking que tu fazes, por todas as amizades, por todas as coisas que te vais ver e por todas as coisas que te vais tornar depois de vires lugares como estes que andámos aqui a falar nos últimos minutos. Mais uma vez, lembra-te, além de uma experiência, isto pode se tornar uma carreira. Voltando à palavra original que usámos no início, o mercenário, esquece essa parte e passa a falar sobre contratos, que são aqueles que não lutam, não fazem simplesmente o trabalho pelo dinheiro, mas sim por todas as outras coisas que acrescentam, por todas as outras oportunidades. E este contractor não é só aquele civil maluco por armas, não é só aquele ex-militar que agora não sabe fazer mais nada, são pessoas completamente normais que gostam da área de segurança e que se proporcionou assim o seu destino e que decidiram investir e que surgiu uma oportunidade e conheceram este e aquele e entraram no mercado de trabalho. Agora, este contrato, só para teres uma noção e como te disse, há empresas que permitem concorrer diretamente a cargos das Nações Unidas depois de 2 ou 3 anos sobre aqueles estándares. Há empresas que te dão possibilidade a esta carreira e que te levam para muitas outras
como consultor a nível de segurança, podes voltar para Portugal, numa área certamente consultor de segurança, sei lá, de um hotel, de 5 estrelas, talvez, ou muitos outros cargos nas próprias Nações Unidas, porque acaba por ser aqui uma ponte de interligação, como eu falei há pouco, networking. Vale a pena e sim, arrisquem. O trabalho de PMC faz sentido ou não faz sentido? Da minha perspectiva, e como referimos há pouco também, o MSJ acaba por ser um militar privado. Nós conseguimos erradicar a pirataria na costa da Somália, certo? Usando o quê? Militares privados e não usando todos os navios das marinhas de todos os países. O que é que agarramos? Estes operadores metemos em todos os navios de marinha americana que lá passavam, que são muito mais do que aqueles que temos na nossa marinha, e diariamente combatemos isto. Daquilo que eu vi no Afeganistão PMCs a colaborarem com os afegãos, em que davam formação, em que certamente ajudavam também culturalmente, em troca também a recebiam. Vi no Iraque pessoas que criaram amizades brutais com locais e que fizeram aqui uma troca também, intercâmbio de culturas e que ajudaram muito e que deixaram um feedback muito positivo, principalmente sobre nós, neste caso específico, portugueses. E também vi, claro, a pirataria na Somália ser erradicada, por isso se vale a pena. Meus senhores, mais uma vez, isto é uma indústria, não se trata só da parte financeira, trata-se sim de uma alternativa aqui. Àqueles que cumpriram os seus anos de vida militar e agora querem se encontrar, e é isto que gostam, é isto que sabem fazer, sem dúvida que se encontram aqui. Também aqueles que gostam da parte do armamento e que são interessados e que começam por enverdar nesta parte da formação e acabam por ir lá parar, ou também todos aqueles polícias ou militares dos quadros permanentes que já têm ali uma vida um bocadinho estagnada e procuram um bocadinho mais de, vou dizer, que não digo carreira, mas procuram um bocadinho mais de adrenalina, um bocadinho mais de autorrealização, autossatisfação, e estas pessoas mais ambiciosas também lá vão parar. Se tiverem alguma questão e alguma dúvida, fiquem à vontade para contactarem. Mais uma vez, isto é fora da minha zona de conforto. Eu estou habituado a estar a dar formação com uma arma na mão frente a homens e não a falar para as câmaras. É aqui que eu fico desconfortável, mas não é aqui que eu deixo de estar para poder passar esta informação. Agradeço todo o vosso apoio, todas as mensagens, tudo aquilo que têm feito por nós. Quero-vos agradecer por me tirarem da minha zona de conforto, por me ajudarem a evoluir, e deixo também aqui as minhas redes sociais. Se vocês estão a curtir, sigam-se, faz favor, deem esse apoio extra, deem um boost, façam chegar até nós os vossos feedbacks, o que é que vocês querem, o que é que pretendem, o que é que podemos melhorar, porque vocês é que nos colocam a nós nessas posições. E obrigado por esta evolução, obrigado por esta oportunidade e obrigado por estarem ao nosso lado.